E aí, pessoal, tudo bem? Se você é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá like no vídeo e deixa um comentário para ajudar aqui o canal. Isso vai ser bom demais para a gente, ainda mais nesse momento meio complicado. Mas vamos ao que interessa, que são mangás. Recentemente eu recebi algumas perguntas a respeito do que eu estava lendo e tal, e eu decidi fazer um vídeo mais ou menos para trocar umas ideias a respeito disso, porque eu retomei uma paixão que sempre esteve presente na minha vida, que são os tokusatsu. Isso, não são tokusatsus, tokusatsu. Os tokusatsu, que são essas séries tipo Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, Kamen Rider, Spectre Man, Ultraman, entre outras, muitas outras, Cybercops, Patrine, esse gênero aí. Que mesmo os Power Rangers, que são umas versões americanizadas dos Super Sentai, também se enquadram nesse sentido. Que esse termo tokusatsu é uma maneira, uma tradução próxima ali de filmes de efeitos especiais e coisa do tipo. E esses tokusatsu, eu tive o meu primeiro contato com eles em Ultraman, lá no meados dos anos 80. Mais tarde, a gente conheceu Jaspion na Rede Manchete por volta de 1988. Depois, com a chegada de Changeman e Flashman, a gente começou uma febre com esses tokusatsu. Aí foram chegando Kamen Rider, Black, foi chegando Giban, Jiraiya, Giban, Lion Man e uma infinidade de outros. Então, os outros canais também tinham que passar suas séries, como o Bycrosser passava num canal, Shider em outro, Charivan, enfim. E é uma paixão das antigas por essas séries que faziam parte dos anos 70, 80, até meados dos anos 90. O Tokusatsu era forte. Com o Power Rangers chegou a que teve uma revitalização, uma versão, como disse anteriormente, americanizada desses heróis orientais. Eles trouxeram uma roupagem nova, pelo menos na parte dos atores, que toda a parte de coreografia, pelo menos a maioria, a parte das lutas, deles transformados, dos robôs gigantes, essa parte era original. E eu acompanhei um pouco Power Rangers no começo, depois saí um pouco porque infantilizou demais. A versão original já tem umas coisas meio complicadas, infantis, mesmo eu gostando muito, só que o americano conseguiu deixar isso ainda no nível ainda inferior. Mas quando a gente vai para o original, para o mangá, pelo menos de algumas séries, como é o caso do Spectre Man, esse mangá é muito bom, tem muita, uma porradaria sincera, honesta, tem uma arte bonita, tem um conteúdo legal. Obviamente que o pessoal critica muito alguns aspectos da história, algumas ideias dos autores, mas a gente tem que lembrar que isso aqui foi lançado há muito tempo, década de 60. Então a gente não pode esperar que uma obra lá dos anos 60 e 70 converse com o público atual. É muito raro ter um autor que ele seja atemporal. Geralmente, quando o cara está escrevendo alguma coisa que tem a sua realidade ali, ele bebe muito da fonte do seu mundo, das suas experiências, do seu modo de vida, dos seus costumes, para fazer a sua obra, muito embora ela tenha uma parte fictícia bem elevada. Só que ele se apega a algumas coisas para desenvolver roteiro e tudo mais, a política do momento, as vestimentas da época. Então a gente não pode esperar que as vestimentas, os costumes, os diálogos, eles conversem com a atualidade, que isso aí seria meio complicado. Isso acontece muito tanto no Kamen Rider como no Spectre Man. Então, você para ler certas obras assim, mais antigas, você tem que ter a mente um pouco aberta, bem como quando você vai assistir os tokusatsu, você tem que ter a mente um pouco aberta. O panorama que você tem que fazer dessa obra é bem diferente, porque você não pode esperar também que essas obras mais antigas elas tenham efeitos tão bonitos, muito embora eu não ache também os efeitos dos tokusatsu atuais tão bonitos, é tudo muito computadorizado, isso me causa um certo transtorno. É por isso que eu ainda prefiro as séries mais clássicas, porque as coreografias, as explosões, os robôs, embora muita coisa seja em maquete, mas isso soa mais real do que o CGI bem de baixo orçamento, que são
os CGIs que são usados nessas séries, nos filmes e tudo mais. E quando você mergulha de cabeça em tokusatsu, em série, em alguma coisa que é antigo, você tem que ter essa visão mais aberta para certas coisas. Você tem que estar com a mente bem aberta também. E eu comecei novamente nos tokusatsu. Então, se eu comecei no Kamen Rider, fui lá para o primeiro Kamen Rider Ichigo, depois tem o segundo Kamen Rider V3, Stronger, Amazon, enfim, e o Spectrum Man, bem como o Homem-Aranha, o Homem-Aranha japonês também, quem não conhece, tem uma série em Tokusatsu do Homem-Aranha, com robô gigante, enfim, essas séries mais antigas, Spectrum Man, Ultraman, e entrei no Super Sentai, que a gente conhece aqui, os Power Rangers estrearam lá em 93, 94, em 94 na TV aberta especificamente, aquela ali, já a versão de 1991, chamada Zyuranger, já eram com a temática de dinossauros. Se a gente volta um pouco no tempo, tem séries mais antigas como Goranger, Jaka, Battle Fever J, Danzyman, não lembro bem a ordem, mas a gente vai ter Bioman, Jetman, para poder chegar nessa série mais atual, a mais atual que originou Power Rangers lá do início de 93. Aí passa por Flashman, por Changeman, Flashman, Maskman. São cerca de 47 séries com 2 especiais. Tenho todas essas séries, estou assistindo em ordem de lançamento, para de repente produzir um conteúdo relacionado a Tokusatsu, mesmo que seja um canal paralelo ou até mesmo aqui dentro. Mas como eu tenho alguns mangás que são nessa pegada de Tokusatsu, decidi fazer um vídeo a respeito desse tema. E é um tema muito vasto, porque a gente tem tanto o Tokusatsu do Ultraman, tem a série de Ultraman, a série do Kamen Rider, a série Metal Hero, a série Super Sentai, outras paralelas que se enquadram aí o Cybercops, tem Inazuma, Kikaider, Robô Gigante, Patrine, enfim, tem vários elementos de Tokusatsu que a gente pode desenvolver um conteúdo aqui dentro do canal, falando sobre séries, falando sobre franquias, atores, e é bem interessante. Se você gostar desse tipo de vídeo, você deixa aí nos comentários e a gente pode amadurecer a ideia. Por hora, eu estou falando apenas desses mangás. E a gente, quando entra num Kamen Rider desse aqui, eu, particularmente, não me incomodo com essa temática antiga, até porque eu gosto muito de filmes vintage, eu gosto muito de coisas antigas, de produções antigas. Eu gosto de ver a maneira como as pessoas enxergavam o mundo e transmitiam essas ideias em papel, em séries, em filmes, em qualquer obra audiovisual também. E isso é interessante. A maneira criativa pode ser um pouco démodé hoje em dia, um pouco antiquado, mas na época isso aqui era criação original, estava saindo da mente do cara. Muito embora se inspirasse em outros heróis americanos, como a cultura japonesa teve muita influência, principalmente da Disney, dos seus clássicos, dos seus filmes, essa versão que eles traziam para o Japão, dos seus heróis, era uma coisa mais particular. É tanto que a gente vê todos os heróis, se a gente vê todos os heróis japoneses, eles têm características muito únicas, bebe um pouco de uma fonte, do outro e tal, mas eles têm sua originalidade, eles têm uma história um pouco mais abrangente. A gente analisa, por exemplo, 3 grandes obras, 4. Dragon Ball, que é uma obra bem extensa. Se você analisa Dragon Ball, faz uma comparação com Bleach, já não tem nada a ver, são temas bem diferentes. One Piece, o Naruto, são 4 obras que, embora elas tenham elementos parecidos com as outras, mas são diferentes, têm mundos diferentes, pessoas e personagens com conteúdos bem diferentes. É diferente de algumas histórias americanas que as coisas sempre se repetiam, os conteúdos eram meio aleatórios, não eram tão episódico como o que vem acontecendo com os mangás, que você precisa sempre estar acompanhando um capítulo. Você não pode começar pelo volume 10.
Diferente do Superman, que você pega qualquer revista, você entende o que está acontecendo, a não ser que seja uma grande saga. Mas nos mangás, qualquer história, mesmo que seja num one shot, você tem que começar pelo capítulo 1. É diferente de outras antologias. E é isso que me chama muito a atenção no conteúdo japonês, principalmente nos tokusatsu. E a porta de entrada para mim nesse mundo foi através do tokusatsu, primeiramente com Ultraman, depois com Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, Kamen Rider Black RX, Cybercops e uma infinidade de outros que passaram aqui no Brasil. E eu não parei só pelo que chegou oficial aqui, não. Eu continuei buscando mais conhecimento a respeito das séries, assistindo e tendo esse conteúdo em mãos. E a gente, se vocês quiserem, vai produzir conteúdos relacionados a Tokusatsu também aqui dentro do canal, falando de séries, curiosidades e muitas coisas. É isso, pessoal, um vídeo sem roteiro, só para a gente trocar uma ideia a respeito de Tokusatsu. Se você quiser vídeos a respeito de Tokusatsu, de séries, de tudo que engloba esse mundo Tokusatsu, você deixa aí nos comentários que a gente começa a falar de séries, a falar disso, tudo em ordem cronológica, falar direitinho de Kamen Rider, Ultraman, você quem decide, deixa aí nos comentários, põe um videozinho aqui só pra gente trocar uma ideia rapidinha, tá bom, pessoal? É bom esses vídeos sem roteiro porque o papo flui naturalmente. Se você é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá like no vídeo e deixa aquele comentário aí porque isso ajuda demais no engajamento.